Olá, meus amores, retomando a nossa aula sobre Brasil holandês, em nosso segundo vídeo trataremos sobre a invasão holandesa à Bahia e a Pernambuco e, por fim, discutiremos alguns aspectos da administração holandesa no Nordeste brasileiro, em particular, tratando sobre o governo do Conde Maurício de Nassau, algumas das marcas deixadas por esse governante e, claro, as relações que ele traçou com aqueles que aqui viviam em meados do século XVII. Então, apenas para a gente entender que, claro, esses holandeses que chegam aqui em 1624, eles vão ter um certo trabalho, uma certa dificuldade em traçar estratégias eficazes que garantam logo de início a conquista e o domínio sobre o Brasil. Então, a gente vai falar do primeiro momento, do primeiro encontro entre holandeses e, claro, luso-brasileiros. Primeiro momento de confronto em que, nesse contexto, os holandeses tinham por objetivo colonizar, explorar o território. Não era uma visita pacífica, não era uma visita diplomática, era uma visita para garantir a dominação e o controle do território, em particular por interesses econômicos comerciais em virtude da produção de açúcar. Cabe pontuar também que no mesmo período em que a Companhia das Índias Ocidentais tinha como missão conquistar o Brasil, nós tínhamos a Companhia das Índias Orientais atuando em territórios asiáticos, como também a gente não pode ignorar que os holandeses também estavam buscando conquistar e dominar territórios no continente africano, principalmente para deter o controle sobre a mão de obra escrava e ter, claro, o domínio sobre o comércio infame, leia-se comércio de africanos que viriam para o Brasil trabalhar na condição de escravizados. Mas vamos voltar. Bem, quando os holandeses chegam no Brasil, o primeiro ponto para conquistar, na visão deles, era Salvador. Salvador era a capital, inclusive, do Brasil colônia. Salvador era o grande centro administrativo da metrópole portuguesa aqui no Brasil, certo? E é óbvio que, por ser um território que configura-se como centro de uma colônia, tem os principais prédios administrativos, é óbvio que tinha uma força militar um pouco maior do que as outras capitanias. Afinal de contas, é onde o governo geral, de certa forma, funcionava. E é justamente isso que vai implicar as perdas irreparáveis para as esquadras holandesas. Então, os holandeses chegam ao Brasil em 1624, a primeira invasão é em Salvador e em menos de um ano eles são expulsos pelas tropas luso-brasileiras, como também espanholas e até mesmo com participação dos indígenas, que vão apoiar, inclusive, essa luta contra os holandeses. Mas, claro, a saída do Brasil ela proporciona um déficit na economia holandesa. A Companhia das Índias Ocidentais, formadas por uma classe burguesa, emergente, ansiosa por lucros e que queria dominar o comércio de vários produtos dentro da Europa, vai ter um prejuízo sem igual. Mas essas perdas elas acabaram sendo compensadas pouco tempo depois, quando os holandeses vão saquear navios espanhóis carregados de metais preciosos, bem como também outros artefatos que eram explorados pelos espanhóis na América. Então, cabe pontuar que esse furto, ou melhor, essa experiência de roubar embarcações espanholas em pleno Atlântico já não era algo novo. Os ingleses já tinham uma certa habilidade, inclusive os corsários ingleses já estavam bem habilitados e viviam, inclusive, a saquear embarcações no Atlântico. Os holandeses apenas pegaram essa experiência e tornaram ela lucrativa para os seus negócios. Então, o prejuízo da guerra acabou sendo compensado pelo roubo, pelo furto dessas embarcações espanholas que estavam carregadas de metais preciosos. Claro, como é que esse dinheiro vai ser investido? Esse dinheiro vai ser investido pelos holandeses em novas embarcações. E é importante entender que nesse curto intervalo de tempo, os holandeses vão melhorar suas
sua indústria, ou melhor dizendo, né, sua empresa naval, suas embarcações que serviam tanto para carregar produtos quanto para conquistar novos territórios, como também os holandeses vão investir em seu exército, porque agora a proposta não é só ser um mero negociador de especiarias ou, por exemplo, de cana-de-açúcar. Agora o negócio é conquistar territórios na América, na África, na Ásia. E aí, em 1630, 2 anos após os saques aos navios espanhóis, os holandeses já têm um exército relativamente melhor, mais preparado do que aqueles que haviam no Brasil para defender o território, certo? Ao passo que também tinha muitas embarcações. E em 1630 eles decidem invadir Pernambuco. Essa invasão a Pernambuco é a que vai ser mais dolorosa para os holandeses, porém eles vão ter êxito. Eles demoram 5 anos para efetivar a conquista sobre o nosso território, e é óbvio que alguns personagens se tornaram bem importantes diante desse processo de invasão, certo? Vamos falar um pouquinho desse contexto de invasão. Primeiramente, eles vão chegar aqui em fevereiro de 1630, vão aportar na Praia de Pau Amarelo, onde vão encontrar tropas militares que eram lideradas por Matias de Albuquerque, neto de Duarte Coelho, que a gente já falou um pouco sobre ele em aulas anteriores. Esse Matias de Albuquerque, ele era tanto capitão-mor, como também ele era o governador da capitania, ou seja, ele tinha um cargo importante, ele tinha um papel militar como capitão, e é justamente essa figura que vai ficar responsável de garantir a defesa do território, que agora faz parte da União Ibérica, ou seja, ele precisa resguardar o interesse não apenas para Portugal, mas também para a Espanha. E aí, lógico, que diante dessa primeira invasão, os holandeses eles vão conseguir ter um primeiro êxito. E aí é quando o próprio Matias de Albuquerque ele sai dessa região de Pau Amarelo e ele já procura construir um arraial, o Arraial do Bom Jesus, com a finalidade de garantir a defesa do território. Pouco tempo depois, os holandeses eles vão sair de Pau Amarelo e vão migrar para a cidade de Olinda. A cidade de Olinda, que por sinal era a capital de Pernambuco, ou seja, era a referência da capitania de Pernambuco, a referência de poder. Os holandeses, inclusive, ao saírem de Olinda, eles vão incendiá-la e vão seguir rumo ao Recife, que vai ser o lugar escolhido pelos holandeses para fixar residência, mas como também vai ser o lugar escolhido pelos holandeses para se tornar o seu centro administrativo e econômico. Só que quando eles chegam, claro, em Recife, Matias de Albuquerque já estava ali direcionado em um outro ponto que ficava mais ou menos assim, centralizado diante dessa capitania. Lá ele construiu uma fonte de resistência, o Forte de Resistência, dentro desse Arraial do Bom Jesus. Esse Arraial do Bom Jesus, inclusive, é onde fica hoje o sítio da Trindade, ali no Recife, na região de Casa Amarela, onde tem um São João, inclusive, bem famoso. É justamente esse território aqui. Isso aqui configura um mapa da época, tá? E dentro desse mapa da época, a gente consegue perceber o Arraial de Bom Jesus, que é uma espécie de fortaleza, que vai abrigar os soldados portugueses, soldados espanhóis, vai abrigar indígenas que vão lutar contra os holandeses, bem como também negros livres que também vão ser convocados para essa força em defesa da União Ibérica. E aí é óbvio que dentro desse território, essa organização garantida por Matias de Albuquerque vai ter como finalidade suprimir as forças dos holandeses. É óbvio que os holandeses eles vão contar com um apoio à parte, né? Enquanto Matias de Albuquerque garante uma estratégia de guerra lenta, ou seja, fazer com que os holandeses comecem a perder, né, território pelo cansaço, em que vai faltar comida, vai faltar água. Então, os holandeses eles vão ter muita dificuldade, inclusive vão encontrar casas abandonadas, engenhos abandonados pelo meio do caminho. E, claro, vão adoecer também, inclusive de escorbuto. Porém, é Calabar o grande cara que vai definir a vitória para os holandeses. E por que Calabar? Calabar fez parte
Domingos Calabar, ele era um homem livre, ele era da região de Alagoas, ele fez parte do exército de Matias de Albuquerque, mas ele viu que não ganhou vantagens, então ele vira de lado, ele vira casaca e passa a apoiar os holandeses. Como ele conhecia bem a estrutura do Arraial do Bom Jesus, ele vai passar todas as dicas para o exército holandês, que não vai demorar muito tempo. E lá na batalha, que é uma das batalhas mais importantes desse primeiro momento de ocupação, ocorrida no Arraial do Bom Jesus, os holandeses vão ter a vitória em 1635. E essa vitória vai culminar com agora, então, o governo, a administração do Brasil holandês. Ou seja, nessa altura, em 1635, os holandeses já tinham conquistado o Rio Grande do Norte e parte da Paraíba. E agora, Pernambuco. Sendo assim, governo da União Ibérica, né, vai perder o domínio sobre essa região, que não fica sob controle nem dos portugueses nem dos espanhóis, certo? Essa aqui é a região que eu destaco em laranja, é todo o domínio que vai ficar sob possessão da administração holandesa. E Pernambuco vai ser a capitania escolhida para ser a sede desse governo, da qual o Recife vai ser a capital. E é justamente no Recife que Nassau vai vir morar. Um dos principais governantes, ou melhor dizendo, o único governante de maior influência do domínio holandês no Brasil. Nassau ele se tornou importante nos seus quase 8 anos de governo aqui em Recife, mas também dando conta de todo o domínio holandês, que ia do Recife até o Rio Grande do Norte. E ele vai fazer algumas medidas que são importantes. Eu vou apenas listar algumas delas, tendo em vista que numa aula fruto de um próximo momento, a gente vai discutir novamente um pouco sobre Nassau e a relação com Pernambuco. Então, características desse governo de Nassau. Primeiro, ele vai reorganizar a produção açucareira, ele vai estimular, ele vai ceder créditos para os senhores de engenho melhorarem seus engenhos e aumentarem a produção de açúcar. Ele também vai garantir determinadas medidas de liberdade comercial, o que para muitos comerciantes que viviam aqui, por exemplo, no Recife, vai ser visto com muito bons olhos. Vai promover um melhoramento material e uma urbanização no Recife, né? Inclusive vai construir a primeira ponte, né? Ele tem um processo, ele vai construir novos prédios, observatório, ele vai mandar construir um jardim botânico e também vai trazer artistas para tanto cartografarem a cidade do Recife, as possessões de domínio holandês, como também para registrar a fauna e a flora e o cotidiano dessa região agora dominada pelos holandeses em meados do século XVII. E ao passo que ele também estimulou a arte, estimulou a ciência, inclusive construindo o primeiro observatório da América, ele também concedeu liberdade religiosa. Lembre, esses holandeses não eram católicos. Então, quando aqui chegam, uma das suas medidas, ou seja, de Nassau, é garantir a liberdade religiosa, o que vai, inclusive, permitir que alguns europeus que estavam temerosos pela situação das reformas religiosas lá no contexto europeu e pela violência, fugissem e viessem buscar abrigo no Brasil holandês. Então, a gente vai receber, inclusive, muitos judeus, aquele período, né, de formação do Tribunal do Santo Ofício, garantido pela Igreja Católica, ele não passa a mais vigorar durante o governo dos holandeses, certo? Até porque como vamos reprimir judeus se não estamos mais à frente do poder? Então, bem, esse é o tema da nossa aula de hoje. A gente encerra por aqui, mas já deixando vocês aí com um pouco de curiosidade para as nossas próximas aulas. Um cheiro, uma semana maravilhosa. Tchau, tchau!